Médiuns mecânicos, quem examinar certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta e da prancheta que escreve, não poderá duvidar de uma ação diretamente exercida pelo espírito sobre esses objetos. A cesta agita-se por vezes com tanta violência que escapa das mãos do médium e, não raro, se dirige a certas pessoas da assistência para nelas bater. Olha que coisa interessante. Imagine se a pessoa está fazendo uma exposição pública, fazendo uma palestra, aí tem uma caneta, tem um copo, por exemplo, em cima da mesa, e o espírito então chega, pega aquele copo e joga em cima de uma pessoa. É com você que eu quero acertar minhas contas. Logicamente que isso ia trazer um grande espetáculo, um grande fenômeno que muitas pessoas iam gostar. Quem tomou a copada d'água não ia gostar nem um pouquinho, mas isso aí constituiria um fenômeno que, na doutrina espírita, hoje nós procuramos educar a mediunidade para tratarmos espíritos, não para usarmos essa mediunidade para provocar fenômenos sensacionalistas. Aqueles que quiserem aderir ao nosso trabalho, ao nosso movimento e vir para junto de nós, ao nos auxiliar na edificação da obra do bem na Terra, ótimo, muito obrigado, seja bem-vindo. Quem quiser continuar na dúvida, tudo bem. Como Sócrates já disse há 2.500 anos atrás, um dia nós estaremos de posse da nossa vida espiritual, então começaremos a entender a verdade. Só que se você foge da verdade hoje, você cria problemas para você amanhã. Portanto, vamos trabalhar para que o nosso hoje seja cada vez mais edificante do amor e do bem, para que o nosso amanhã seja de paz, de harmonia e de fraternidade. Outras vezes, seus movimentos dão mostra de um sentimento afetuoso, ou mesmo ocorre quando o lápis está colocado na mão do médium. Frequentemente, é atirado longe com força, ou então a mão, bem como a cesta, se agitam involuntariamente e batem na mesa de modo colérico. Então ele está falando ainda da cestinha, que vai batendo de forma colérica, joga o lápis longe. Acontece aqueles fenômenos caracteristicamente físicos do movimento da cesta. Ainda quanto o médium está possuído da maior calma e se admira de não ser senhor de si. Então o médium está na maior serenidade, a outra mão está parada e a mão que está recebendo as influências espirituais provoca os mais adversos fenômenos. E a pessoa fica assustada, porque ele não tem o controle da mão naquele momento. Digamos, de passagem, que tais efeitos demonstram sempre a presença de espíritos imperfeitos, quando vem partindo para a violência, imperfeitos. Mas também pode ser algum espírito dando a demonstração de que existe uma força maior, e que esse espírito está controlando essa força maior. Então, a pessoa vai manifestar a todas as reações características de alguém que está agindo sob o efeito de uma força maior. Os espíritos superiores são constantemente calmos, dignos e benévolos. Se não são escutados convenientemente, retiram-se e outros lhes tomam o lugar. Essa é a parte mais complicada, porque quando a gente quer comunicar com o espírito superior, é a mesma forma que se a gente fosse falar com a autoridade. Nós devemos ter uma postura, uma vestimenta adequada, um local adequado para conversarmos decentemente com esses espíritos. Independente da nossa condição econômica e social, nós vamos ter uma roupa melhor para determinados eventos. Portanto, nesse momento, que a gente seja bem vestido, principalmente limpo. Porque se os espíritos superiores, por uma série de fatores, principalmente éticos e morais, eles se afastam, os brincalhões e zombeteiros se aproveitam. E aí, aquele grupo, aquelas pessoas se complicam, entram num estado bem delicado de comportamento, de ações e até mesmo pelo trabalho que vai se produzir. Pode, pois, o espírito exprimir diretamente suas ideias, quer movimentando um objeto, a que a mão do médium serve de simples ponto de apoio, quer acionando a própria mão. Então, nesse momento, quando o espírito acionava a cesta, a prancheta, a mesinha, para que ela escrevesse, sob o impulso do toque da ponta dos dedos do médium, sem que ele não tivesse controle sobre aquilo que estivesse acontecendo, quando ele vai usar a mão, acontece a mesma coisa.
a mão é impulsionada a movimentar, pode jogar o lápis fora, pode fazer produzir uma série de fenômenos, de efeitos, sob a influência daquele espírito, que o espírito tomou posse daquele braço da pessoa. Nossa, tomou posse, eu não quero ser possuído por um espírito. Não é bem assim. As pessoas que têm a mediunidade, na hora que eles vão treinando, vai passando, logicamente, por algum percalço. Da mesma forma, quando a gente vai aprender a dirigir, a gente primeiro faz a legislação, o exame de legislação, o exame de saúde, depois a legislação, depois a gente treina no carro parado. Isso é assim que faz, assim que faz, assim que faz. Aí tem ideia de como acontece. Ficamos numa rua bem deserta, acompanhado de um instrutor, fazemos as primeiras aulas. Assim, para você aprender a mediunidade, treinar a sua mediunidade, é mais ou menos assim. Conheça a legislação, observe se a sua saúde está boa, estude qual é a legislação espírita, as obras da codificação, aperfeiçoe seus conhecimentos, ganhe sintonia com os planos superiores. Na hora que você sentar na prática mediúnica, você vai estar muito mais familiarizado com os fenômenos, você vai se assustar bem menos e, logicamente, vai começar a produzir bem mais rápido. E produzir não é chegar lá, começar a psicografar, psicofonia, dando comunicação, e eu estou vendo, não. Produzir, você está ali, e enquanto você falta, os seus companheiros sabem que você fez falta. Sabem porque está faltando energia diferente. Então, nós temos que saber estar dentro do mediúnica. E aí a gente pode estar na condição de vibracional, ou de sustentação, como queiram. Quando atua diretamente sobre a mão do espírito, o espírito lhe dá uma impulsão de todo independente da vontade deste último. Ela se move sem interrupção e sem embargo do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa que dizer e para assim que ele acaba. Então, na medida que o médium está sob a influência do espírito, ele começa a escrever, vai escrevendo, e muitas das vezes é uma velocidade muito grande, vai variar de médium para médium a velocidade da escrita e a qualidade também da escrita. Ele vai escrevendo, ao chegar ao término daquela mensagem, ele para de escrever e solta o lápis. Ou às vezes dá um toque no papel para trocar o papel quando o papel acaba. Sempre tem um código ali que as pessoas que estão auxiliando o trabalho vão captar o que está sendo necessário. Nesta circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta, tem seus médiuns chamados passivos ou mecânicos. É preciosa esta faculdade, por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Então, quando o médium está totalmente passivo, ele não tem interferência, a mão dele está escrevendo sozinha, e ele pode estar até conversando com você, olhando para a tua cara e a mão vai escrevendo. Chegou no final da folha, dá um toque, você troca o papel e ele continua escrevendo. Então, nesse momento, ela é totalmente mecânica. Já assisti uma sessão de psicopictografia com a Mariluza Moreira Vasconcelos, ela ia pintando e conversando. Ao fim da reunião, chegamos para pegar o autógrafo final dela, no trabalho que a gente tinha adquirido, e ela falou, senta aí. E ia conversando com a gente, colocando o autógrafo, falava com a pessoa, alguma coisa, voltava para o assunto onde estávamos, falava outro assunto diferente. Eu olhava assim, mas que coisa maravilhosa. Então, as pessoas conseguem, um caso dela, com a médium fantástica, uma pessoa que eu admiro muito, produzia todos aqueles quadros maravilhosos, sob a influência dos espíritos, mesmo ela estando conversando e falando outra coisa. E já teve vez dela pintar com a mão e depois com o pé. E com a mão e com o pé ao mesmo tempo. Então prova que está sob uma força superior, porque ninguém consegue fazer isso. E com os olhos fechados. E o tempo, 13, 14, 30 segundos para produzir uma gravura maravilhosa. O Luiz Antônio Gasparito também produz determinados fenômenos muito interessantes, muito curiosos, muito engraçados. Muito curiosos, muito interessantes e muito instrutivos. Então, a gente tem que procurar sempre observar que a mediunidade é sempre para instruir, seja ela qual for. A psicopictografia, se não me engano, se fala no Livro dos Médiuns, vai falar muito pouco. E exatamente é que mais chama a atenção das pessoas devido exatamente isso. Por não permitir dúvida, que a pessoa está pintando de olhos fechados,
pinta um quadro, passa para o outro, e às vezes prepara a tinta para um quadro, passa para o segundo, torna a preparar aquela folha com a outra tinta, vai para o terceiro com a outra tinta e volta lá no primeiro. E o tempo é muito rápido para pintar aqueles 3 quadros com questão aí de 30, 40 segundos, 1 minuto no máximo, depende do médium.